Esse pro play tava de boas completando uma missão no jogo. No fim ele consegue o baú da recompensa, só que em vez dele receber um prêmio, ele recebe um convite estranho, mas ele acaba aceitando, e nisso ele é sugado para dentro do jogo. Ao ver, ele percebe que virou um guerreiro esqueleto, o monstro mais fraco e inútil do jogo, tão fraco que não consegue nem vencer um slime. Fala pessoal, esse é o recap de hoje dessa animação chinesa. Espero que gostem. E pessoal, quero apresentar para vocês a Meta TV, um serviço de streaming que tem de tudo, desde filmes, séries, desenhos, principalmente animes, que são atualizados diariamente, além de canais ao vivo também. O Meta é suportado em vários dispositivos, como celulares com sistema Android, Smart TV, entre outros. E é só usar o código de ativação aí que você tá vendo na tela, mais seu e-mail para ganhar um teste de 7 dias gratuitos, para aproveitar para maratonar algo e conhecer a plataforma. Então eu vou deixar aí na descrição e no comentário para baixar o aplicativo. Tudo começa no meio de uma batalha entre um jogador e o monstro mais fraco do jogo, Azure Sky. O jogador acusa o monstrinho de perturbar os aldeões novatos e assim ataca o coitado do monstro que não tem nem chance de defesa. E esse pobre coitado monstrinho é o nosso protagonista. Mas bora voltar 3 dias atrás do presente momento. Nosso prota tava de boa jogando Azure Sky com seus óculos de realidade virtual. E ele e seus amigos no jogo estavam fazendo uma missão onde eles tinham que matar 50.000 slimes para ganhar uma recompensa. Depois de um tempo o prota nota que ia demorar muito até eles derrotarem todos, apesar deles morrerem num só golpe. Mas aí nosso prota tem uma ideia e pede pra Kai usar o feitiço mágico de Arya. E ele e o outro amigo vão pegar flores de Angélica, assim botando as flores tudo dentro do círculo mágico para atrair todos os slimes. Eles fazem assim, derrotam 5.000 slimes de uma vez. Os dois amigos então começam a gabar nosso prota, que é o líder da guilda, pois ele sabia tudo do jogo. Eles então continuam a fazer a festa com os slimes até que conseguem completar a missão. Então o baú de recompensa aparece para cada um. Animados, dois amigos se despedem do nosso prota para irem tirar um cochilo, mas nosso prota fica no jogo, pois fica animadão para abrir logo a recompensa. Ele abre, só que ele ganha um cartão de teste do jogo, que pergunta se ele quer usar, mas o prota surta e questiona onde estavam os prêmios da promoção de cargo, mas aí ele dá uma olhada melhor no cartão, que dizia para ele virar membro do jogo, mas ele não acredita muito não, pois ele não era bobo, era experiente no jogo, e deduz que a recompensa de verdade está em outro lugar, e assim aceita a proposta do jogo, e nisso ele é sugado para dentro. Ele cai no chão, já transformado. Ao ver, ele nota que estava no Morro Florido, que é a área dos iniciantes. Ele começa a se tocar e perceber coisas estranhas, como 2 chifres em sua cabeça, além de seu corpo e sua voz mudada. E aí ele nota que virou um guerreiro esqueleto, o monstro mais fraco e inútil do jogo. Mas ele tenta manter a calma, e lembra que isso tudo veio da recompensa do baú do 10º aniversário do jogo, eu acho. Ele pensa um pouco e deduz que talvez isso seja só um disfarce, então seu status do jogo deve estar como antes, bem lá no alto. Ele dá uma olhada e vê que realmente estava no level 1. Ele fecha e respira fundo, se recusando ao que tinha visto. Ele abre de novo para ver os resultados. E tava level 1, HP 10 e mana 0. O cara nem sequer tinha mana. E a crise existencial começou a bater nele. Então ele vê uma vítima fraquinha, o conhecido Slimes. O cara ataca o Slime sem dó, mas é completamente amassado pelo Slime, de tão fraco que é. Não satisfeito, ele vai atrás de outras vítimas fracas, mas é amassado por todos. A única vantagem que ele tinha era renascer rápido. O slime então que trucidou ele aparece subindo pro level 2. O cara tinha dado XP pro slime. Ele então decide upar, que é subir XP. Mas aí ele lembra que ele é o monstro mais fraco, que até o slime é OP perto dele. Só que aí aparecem 2 jogadores novatos, e nosso maninho esqueleto tem uma ideia. E assim fica de frente pros 2 jogadores, que se perguntam o porquê de um guerreiro esqueleto estar no local dos goblins. E o prota começa a dançar do nada, simplesmente, tentando provocar os jogadores. E funciona, pois um deles fica irritado e decide partir para cima do nosso esqueleto. Mas tudo fazia parte do plano. Ele corre para onde tinha vários goblins e dá vários tapinha neles. Pois quando se ataca um monstro, ele entra no modo de batalha. Só que eles priorizam atacar o jogador mais próximo. E essa era a estratégia, e os goblins começam a trucidar o coitado do jogador. E o prota se anima, pois os jogadores podiam vencer os goblins para ele, já que a experiência obtida ao matar monstro vai ser compartilhada por quem os atacou. E como ele deu aquelas palmadas lá que
contou como ataque, ele vai ganhar as experiências junto com os jogadores. Assim os jogadores vão farmar XP pra ele. Ele fica se achando, pois o cara é experiente no jogo, joga há mais de 10 anos e sabe tudo. E finalmente nosso prota sobe pro level 2, e ele já sai furioso e confiante porque vai se vingar do slime que espocou ele na porrada. E o slime tava de boas, coitado, cheirando a plantinha dele. E o prota já chega na maldade e começa a humilhar o coitado do slime. Nisso, alguns jogadores começam a fuxichar no chat, estranhando do porquê tem um guerreiro esqueleto level 5 no Morro Florido. Flórido, sei lá. Já que eu não sei se ficou claro pra vocês, ele não virou um jogador jogável, e sim um monstro mesmo não jogável, tipo um NPC mesmo. E continuando, os novatos no chat começam a reclamar, pois isso estava dificultando eles subirem XP. Mas aí outro jogador no chat fala pra eles se acalmarem, pois ele ia resolver. Aí no dia seguinte, nosso prota já estava todo boçal, e já tinha até juntado outros monstros esqueletos para servir ele, e no caso eles são só NPCs mesmo, e os dois que o chamam de chefe agora começam a tentar cantar o slogan do time, mas eles não lembravam mais como era. O cara não só tinha recrutado os dois, como pegou aquele slime para servir ele também, coitado. O prota destaca que apesar da inteligência dos monstros serem limitadas, eles conseguiam seguir tarefas. Nisso ele vê o slime na preguiça e manda o coitado abanar ele mais rápido, além de pensar se continuar assim vai ser o mais poderoso do jogo, mas também se questiona como é que vai voltar para o mundo real dele. Nisso ele é atacado por outro jogador que já manda os outros dois de berço, e quase mandou o prota também, por pouco que não. E se tratava daquele jogador do começo e daquele do chat que falou que ia resolver a parada. Ao ver os atributos do jogador, nosso prota treme na base, já que o jogador estava no level 25, ele tenta algum blefe para escapar, mas como vocês já viram no começo, o jogador não deu nem chance pro coitado do protagonista, que morre e renasce de novo junto dos seus subordinados. Só que nisso ele perdeu também metade do XP, e ele destaca que eles não podem ficar arrogantes, e já ajuda a se vingar futuramente do cavaleiro, pois quando se chega a level 20 no jogo, ele poderá mudar de classe e poder ter um corpo humano, de novo. Isso segundo ele. Depois disso, nosso prota, que se chama Dong Dong, sim, é assim que ele vai se apresentar lá pra frente, como vocês vão ver, então vou começar a chamar ele de Dong Dong ou Dong. Bom, depois disso ele começou a subir XP e começou a se vingar dos monstros que ele tinha apanhado no começo, e assim ele chega finalmente no level 20, e já fala que o Jack, aquele cavaleiro, que não vai demorar muito para ele se dar mal. Nisso ele vai até uma das cidades principais dos jogadores, na intenção de trocar a classe, e todos ficam sem entender o porquê de um monstro esqueleto está ali, e ainda no level 20. Então um dos jogadores destaca que mencionaram um esqueleto guerreiro de alto nível, num canal do mundo. Provavelmente isso aí é tipo aqueles fóruns do jogo. O outro destaca que NPCs podiam subir de level, porém não sabia que monstros também podiam. Então um outro jogador aí com skin de gato começa a vigiar nosso protagonista, e vai ficar vigiando, como vocês vão ver. Nisso nosso Dong Dong então é barrado na entrada da cidade, até porque ele é um monstro, e como sabemos, monstros não podem entrar na cidade. Assim o coitado do nosso prota é morto de novo. Enquanto isso, uma nova jogadora surge no jogo, e uma fadinha aparece para mostrar o tutorial inicial, e a garota abraça a fadinha, a achando muito fofa, e dizendo que tudo parecia muito real. E a fadinha diz que era exatamente isso, o Azure Sky é um jogo imersivo, e ela começa a explicar sobre o funcionamento do jogo, que tinha jogadores e NPCs, que ela podia melhorar as habilidades, que existiam 5 elementos com diferentes ramificações, aquela coisa toda, o que deixa a jogadora completamente confusa, pois ela era super iniciante. Então a jogadora vai até o campo de treinamento dos iniciantes para lutar contra monstros fraquinhos. Enquanto isso, nosso esqueleto tinha perdido materiais por causa da morte, e agora tinha que ralar de novo para conseguir. E ele se pergunta como um monstro que nem ele vai entrar na cidade para conseguir a promoção de trabalho. Mas ele tem um plano e reúne mais guerreiros esqueletos para atacarem a planície dos lobos. E assim ele dá um monte de livro para eles, um guia para derrotar os lobos. Porém o esqueleto gordinho fala que eles não sabiam ler, e como ele só sabe ler as figuras, o prota mostra um passo a passo com a imagem. E nisso o jogador com skin de gato aparece de olho, meio encasquetado vendo um esqueleto tramar coisas. Enquanto isso, na matilha dos lobos, vários iniciantes estavam lá, contando aqueles dois do começo. Nisso eles veem a tropa dos esqueletos caçando os lobos e mandando ver, o que deixa eles com uma cara de vendo um monstro fazendo farm de monstro, que era incomum. Mas aí o garoto, que se sentiu provocado daquela vez, vai até os esqueletos, mas ao ver que a tropa tava com level alto, já caga nas calças.
calças. E nisso a tropinha vai embora, lançando o passinho. Aí mais tarde os subordinados entregaram o que conseguiram pro chefe, que é o nosso prota. E ele nota que de fato os monstros ficam mais espertos à medida que sobem de level, pois já até estavam roubando os outros jogadores. Aí chegando o outro dia, o prota vai atrás de alguém para domá-lo, pois só sendo o bichinho de um domador poderá entrar na cidade. E aquele gato continuava intrigado. O prota então vai até onde os novatos ficavam, para escolher o seu domador. Ele dá uma olhada de um por um, até que ele vê aquela garota iniciante que a gente viu da agora, que estava começando a jogar. Isso a garota vê um slime fofinho, e já verifica no guia como capturá-lo. Porém o nosso prota começa a rir, pois aquele guia que ela estava vendo era o que ele tinha feito 10 anos atrás, para enganar e vender para os iniciantes. Então a garota tenta seguir os passos, mas falha, e ele nota que ela realmente era uma completa leiga no jogo, e decide que ela vai ser a domadora dele. O maluco então dá um chutaço no slime que ela estava tentando capturar, e fica no lugar dele para ser capturado no lugar. E ela toda Zé Mané nem sequer estava olhando. Aí já era, o prota consegue o que queria, e ela captura ele como seu primeiro bichinho, o que deixa ela completamente frustrada, pois queria o slime fofinho, mas ele diz que também é fofinho, mas ela não concorda obviamente. Vendo isso, o prota começa a inventar uma história, de que na verdade ele era um príncipe bastante bonitão, e que naquela época estava apaixonado, porém foi separado da amada. Porém a garota não acredita e fala que a história era muito clichê, mas aí ele continua e fala que a amada dele se apaixonou pelo ajudante dele, mas o que ela não sabia era que o ajudante era muito leal a ele. Então o ajudante voltou e morreu em seus braços, e com ciúmes a princesa lançou uma maldição nele, e foi assim que ele foi transformado num bichinho horrendo como agora, e quer se vingar de seu ajudante. E nisso aí a garota acaba ficando comovida e acreditando no papo do protagonista, e ele pede para que ela o ajude a voltar à antiga forma. Assim ela aceita, falando que ia ajudar ele a encontrar o tal ajudante dele, mesmo ele nem existindo e estando morto. E aí ele se apresenta, ele é o Dong Dong e ela é a Pink Bubble, eu não sei pronunciar, vou chamar ela só de Pink. Bom, eles vão até a cidade de novo, assim como nosso prota havia planejado, e ele finalmente consegue entrar na cidade. E a garota fala que achava que videogames eram chatos, mas esse era bastante divertido, e a amiga dela devia ter recomendado para ela antes, já que ela joga há bastante tempo. Aí o prota fala que qualquer coisa era para ela perguntar para ele, e nisso ela fica impressionada por um NPC ser tão esperto, já que obviamente ela acha que ele é um NPC, e ele diz para ela o tratar como se fosse um jogador, e ela logo terá um pet avançado. Porém ela diz que no manual dizia que ela tinha que ter muitos materiais e dinheiro para evoluir as habilidades, só que ela acabou gastando tudo com comida, mas que ela irá melhorar e ser uma boa mestre para ele. E o prota pensa que ela era meio burrinha, mas fofinha. Assim ele decide dar um saco de dinheiro para ela, falando que já tinha tudo suficiente para ela, e os dois começaram a se dar bastante bem depois daí. De noite aquele gato se comunica com o chefe dele, dizendo que não encontrou nenhum NPC especial, porém tem visto um monstro em comum, e mostra os vídeos que ele fez sobre o nosso prota. E como a missão de aniversário tinha algo a ver com um NPC inteligente, e como o monstro também era tipo 1, então eles começam a ficar meio de olho no nosso protagonista. Assim, os dois chegam na sala de promoção de empregos. Dong Dong então pede pra Pink esperar ele. Assim, ele vai até o lugar e pede pra ser promovido pra Bloodkin, que é uma classe ou raça, eu não sei. E assim, ele finalmente começa a ter uma forma humana. Só que no processo, uma carta aparece com uma mensagem de alguém, chamando Dong de monstrinho e questionando ele se ele queria voltar pro mundo real dele. Então manda Dong terminar a missão principal ali pra conseguir as respostas, e finaliza dizendo que vai ficar de olho nele. Enquanto isso, Pink fala que Dong falou que era uma missão secreta. Porém, um esquilo aparece ironizando que só tinha como ganhar uma missão secreta depois de encontrar um NPC de missão inteligente e um monstro de nível supremo. Mas Pink fica sem entender nada do que era isso. Aí o esquilo então diz que se ela não sabe disso, então deve ter sido enganada. Mas ela nega, pois o bichinho dela estava no level 20 e era um príncipe. Ela realmente acreditou no papo dele. E o esquilo fala que level 20 era muito baixo para um nível supremo. Então ela realmente foi enganada. Além disso, o bichinho ainda tá no level mais alto do que ela, então não tinha como ela capturá-lo, a não ser que ele tenha deixado de propósito. E nisso ela recorda do momento e nota que realmente parecia que ele deixou, mas ela mesmo assim tenta não acreditar. Mas o esquilo continua e fala que ela só estava sendo uma boba para ele. Além disso, sem ela, ele não teria conseguido entrar na cidade e nem conseguir a promoção de emprego, o que reforça mais ainda a tese dele. Aí o esquilo também conta uma história de que uma vez um bichinho de level mais alto que o jogador se deixou ser capturado e depois dominou
enganou o jogador e fazia várias atrocidades a outros jogadores, o que deixa Pink bastante assustada e começando a acreditar que realmente foi enganada pelo Dong Dong. Aí esse esquilo aí, que é bastante suspeito, sai rindo, dizendo para ela se livrar rápido desse bichinho. E nisso nosso Dong Dong aparece transformado, dizendo que a maldição tinha sido quebrada. Aí ele começa a se gabar e tal, mas Pink não demonstra reação, já que ela ficou bastante sentida. Então Dong Dong questiona o porquê dela tá assim e o que aconteceu, e ela começa a chorar, dizendo tudo que o esquilo falou. E ela questiona Dong se ele realmente a enganou, e ele responde que sim, era isso mesmo, porém ele promete que vai ser leal e a protegerá, e faz um juramento de sangue no jogo. Então ele não pode voltar atrás, ou será punido pelo jogo, assim a fazendo ficar mais tranquila. E Dong depois se pergunta quem era o esquilo, pois ele apareceu logo quando ele saiu, além da mensagem estranha recebida. Depois disso, Pink escuta outros jogadores falando sobre um tal exame de entrada para deidade, e ela questiona Dong o que era isso. Ele explica que deidade é uma das 3 maiores escolas de Azure Sky, e nela ficam NPCs e jogadores poderosos. Então se você conseguir se formar nela, vira uma figura lendária. Além disso, quem ficar em primeiro lugar vai receber dicas para a missão principal, e essa missão era anual no jogo, e no ano passado até teve uma guerra entre oeste e leste do jogo, e no fim o vencedor obteve o artefato de maior grau, assim pôde governar Azure Sky. Nisso Pink fica animadaça para se inscrever, e nesse momento mostra que aquele esquilo na verdade era aquele assassino disfarçado que a gente viu antes. Então chegando na fila de inscrição tinha várias mega guildas, que são guildas com centenas ou milhares de membros, e as 2 maiores guildas são Xuan e Luminares, e os membros estavam bem ali na frente deles. E Pink pergunta como eles iam conseguir o primeiro lugar com tanta gente forte assim, e Dong fala que o que valia no exame era a habilidade, e ele está ali para ajudá-la. Chegando na inscrição, o rapaz questiona os atributos de Pink. Ela é uma domadora de feras e level 10, e nisso aquele cavaleiro do começo aparece rindo e se achando, e questiona Pink se ela estava se inscrevendo com aquele nível baixo, e ele já se aproveita para se achegar a ela, falando que ele pode ajudá-la, claramente com segundas intenções, mas ela dá um fora nele, mostrando desprezo ainda. Mas ele insiste e Dong intervém, dizendo que a mestre dele tinha um nível mínimo para participar normalmente, que o cavaleiro começa a rir, zoando ele, que segundo ele era um bichinho fraco de estimação, e o que ela precisava mesmo era de músculos, que nem o dele. Dong Dong então de forma debochada zoa o cavaleiro, dizendo que ele só tinha músculos e nada de cérebro, o que deixa o cara brabo, e já chama o Dong pra porrada. E Dong diz que já queria dar uma pisa nele mesmo, já que, lembrando, o Dong queria se vingar dele, já que levou uma coça lá no começo. O cavaleiro então diz que se ele vencer, a Pink vai com ele, o que deixa ela meio preocupada, mas Dong fala que estava tranquilo, pois ele ia resolver. Assim ele se prepara para lutar, e todos em volta apostam no cavaleiro, já que segundo eles não tinha como um monstro vencer um jogador. Porém o cavaleiro de primeira já leva um apavoro passando vergonha, o que faz as pessoas em volta começarem a rir. Ele então ativa um poderzão e parte para cima, mas Dong refuta facilmente, humilhando o coitado do cavaleiro e deixando Pink felizona. Ao terminarem de se inscrever, Dong e Pink saem de mãos dadas. Dong revela também que já estava no nível 34, pois antes estava limitado ao level 20, e depois da promoção, o real nível que estava foi liberado. E Pink fica meio cabisbaixo, pois ela estava no level muito baixo. E nisso uma NPC é atacada por um ladrão. Dong então não liga muito, já que era aquelas missãozinhas secundárias que ninguém jogava, mas Pink acaba indo até a moça roubada, e assim Dong acaba tendo que fazer a missão. Ele consegue pegar o ladrão, e a NPC simplesmente dá um vareio no ladrão. Depois ela leva os dois para comer, e a NPC fala pro Dong que ele parecia inútil, mas era bem forte, e aquele cara roubava ela todos os dias e sempre quis dar uma coça nele. E Dong pensa que nunca tinha visto uma NPC tão briguenta assim, e que era estranho, o que deixa a NPC irritada, falando que quem era estranho era ele. Para aliviar as coisas, ele fala que ela era bem forte, e não entende o porquê o ladrão sempre escolheu ela, e ela meio triste acaba falando que também não sabe, e o Proto acaba sentindo pena da NPC, pois ninguém aceitava as missões dela, mesmo isso se repetindo todos os dias, o que deixa ela irritada de novo, mandando ele não ficar com um olhar de pena, ou senão ele ia levar um soco. E essa personagem é bastante engraçada. Ela começa a falar um monte e conversar com a Pink. A NPC então, para mostrar gratidão, fala que vai dar uma coisa para eles, o que deixa Dong animado, achando que era alguma missão especial.
mas era só um cartão de visita da banca de frutas dela. E o nome dela é Yukio, o que deixa Dong bastante desapontado, achando que seria algo tipo uma missão especial. E nisso Yukio nota e questiona o prota dessa cara de decepção dele, mas como o cara manja de mentir, inventa que prefere os laços humanos do que recompensas de jogo, aquele papo. Além disso, Yukio dá um guia pro exame que eles vão participar, que ela conseguiu com as suas conexões, e que não era para contar para ninguém. E nesse o Dong fica animado, pois o guia realmente era bastante detalhado. Depois disso, Ping pergunta pro Dong que ela restaurou a forma humana dele, então questiona do porquê não ganhou nenhuma recompensa, mas aí ele inventa que a recompensa é a eterna proteção dele a ela, o que deixa ela toda felizinha, mas ela questiona se realmente era para sempre. E nosso prota acaba ficando meio pensativo, pois queria voltar pro mundo real, e ela nota que ele hesitou. Vendo isso, ele fala que precisava confessar algo. Ele começa a explicar provavelmente o que aconteceu de verdade, porém ele começa a ser censurado nas palavras, o que deixa ela sem entender e achando que ele estava xingando ela com palavrões, já que é normal dos jogos quando é censurado, normalmente é porque a pessoa falou algo de baixo calão, palavrão, essas coisas. Aí ela dá logo um tapaço na cara do prota, assim, coitada, o que deixa ele sem entender também, mas ele fala que estava falando sobre a origem dele, mas ela não acredita. E o prota fica na bad ao perceber que está impossibilitado de contar a verdadeira identidade dele, já que é censurado ao tentar falar. E ele pensa que precisa continuar com a missão principal para voltar ao mundo real. Pink, então irritada, fala que vai anular o contrato de mascote, e o prota na hora já se joga aos pés dela, implorando para que ela não o deixe, e falando que estava usando a linguagem dos esqueletos para elogiá-la. Bem, ela acredita, mas com ressalvas, até porque ele já tinha feito aquele juramento de sangue no jogo, e ele diz que vai ficar ao lado dela enquanto ela jogar, e ele pensa também que até podiam jogar juntos no mundo real. Nisso chega uma mensagem para Pink, avisando que com base na classificação geral, ela foi classificada em 8º lugar, naquele exame da academia, e o exame é na próxima semana. Mas Pink fica meio triste, pois ainda tinha 7 pessoas mais fortes do que ela. Seguindo, o prota fala para ela não se preocupar, porque ele tá ali. Então eles voltam para a base dos esqueletos para treinarem. E os esqueletos já tinham até feito um acampamento, e isso apenas em 3 dias. Porém, os esqueletos não reconhecem o prota, que estava de forma humana. Aí ele se transforma de volta e chama o gordinho e o ossudo. O esqueleto gordinho explica que seguiu as instruções do prota e aumentaram a infraestrutura, e agora até podiam se defender de um jogador level 30 com facilidade. Além disso, os caras dominaram os goblins para trabalhar, construíram túneis e o escambau no lugar. Os caras não estavam para brincadeira não. Além da construção do trono do chefe, é claro, e isso só provava que a inteligência e a eficiência deles melhoravam. E Pink de novo fica impressionada e questiona o gordinho se ele realmente era um monstro, já que eles são muito inteligentes, e ele responde que era tudo graças à chefia. O Dong então apresenta a Pink para eles e pede para eles treinarem ela, para ela chegar logo no level 39 em uma semana, pois isso eliminará o limite de nível dele, além que era para procurarem um bichinho fofinho para ela, o que deixa a Pink bastante animada. Assim nosso prota sai para treinar, e o cara esbanja poder, e ele explica também que a especialidade do Bloodkin, que é a classe dele ou raça, eu acabei deixando passar, é a velocidade. E Dong pensa que para achar uma forma de voltar ao mundo real, precisa mandar bem no exame, além de que a empresa dele provavelmente está procurando por ele, além dos pais deles também, que devem estar bastante preocupados. Mas os pais deles eram bastante felizes com o sumiço dele, estavam comemorando e tudo. E nisso tem uma cena importante na empresa do Dong. Um cara fala que Dong foi transferido para um outro departamento para um experimento científico, e ele não voltará no futuro próximo, o que faz parecer que a empresa dele tem a ver diretamente com essa situação dele, e talvez até os pais dele também tenham a ver com isso, tipo, mandaram o coitado para fazer o experimento. E passando os dias, Pink questiona que já fazia algum tempo que Dong não aparecia, e nem sequer ele entrava em contato com ela e não respondia as mensagens, e o gordinho fala que ele devia estar upando, porém Pink fica bastante cabisbaixo com a falta de presença do nosso prota. Assim eles chegam até os slimes, e quando Pink vai capturar, um poder aparece e impede o processo. Se tratava do Cavaleiro Jack, que não tem esse nome à toa, e estava agadando a iniciante. Nisso, ao ver que era a Pink, ele já fica todo nervosão, já que ele não tinha percebido que era ela, e fica todo sem jeito, com medo, porque lembrando ele foi humilhado pelo Dong, mas ao perceber que ela estava sozinha, ele começa a rir, dizendo que ela foi abandonada, e o gordinho já chama a tropa para resolver a desavença. Mas o cavaleiro fica de boas, até porque essa tropinha aí de esqueletos é nível baixo, até que ele olha e vê o nível dos esqueletos, que estava a nível alto. Aí já viu, ele treme na base. A garotinha então não contou 2 e fugiu,
Aí a tropinha deu um amasso no cavaleiro e ainda amarraram o coitado para levarem pro chefe. Mas de novo Pink se mostra incomodada por Dong não responder as mensagens dela. E nisso ela desloga do jogo. E aí a gente vê ela pela primeira vez no mundo real. E outra garota aparece abraçando ela. Se tratava daquela amiga lá que a Pink mencionou daquela vez, que se chama Shui. E ela pergunta se Pink se ela estava gostando do jogo. Ela responde que era divertida, mas frustrante um pouco. Aí ela conta que conheceu um monstro interessante e explicou lá tudo que o Dong fez pra ela. Aí a amiga questiona se ele era bonitinho e Pink diz que mais ou menos. Mas pra ela não era essa a questão, e sim o fato dele ficar ignorando ela por dias. Mas aí a amiga diz que era só invocar ele do lado dela. Mas Pink responde que isso ia fazer parecer que ela estava desesperada. E a amiga já começa a perceber algo e zoa ela questionando se eles estavam juntos, o que deixa a Pink completamente sem jeito e negando tudo, dando a impressão que realmente parece que ela tá sentindo algo, ficando apaixonada pelo Proto, ou já até tá. Nisso, para fugir da situação, ela logo de novo no jogo, dizendo que ele era um cara legal e seria legal se ele existisse pelo menos. E o Prota chega na hora e pergunta sobre isso, e ela fica toda corada e se fazendo de desentendida. Ela então questiona o que ele estava fazendo e por que não respondia as mensagens, e só aí que ele vai dar uma olhada nas mensagens e vê que ela tinha mandado um monte. Aí ele pede desculpas e fala que estava ocupado, pegando materiais para a promoção de classe dela, além de comida, o que faz ela ficar mais calma na hora. Depois a tropinha aparece com o coitado do cavaleiro, e o Prota pensa que se soltarem ele agora, o cavaleiro vai querer ficar importunando a tropa dele, então manda eles mostrarem a hospitalidade do lugar para ele, enquanto ele e Pink vão até a academia. Assim o gordinho manda eles irem bem e se casarem, o que faz Pink ficar nervosa e dar um tapaço de graça no Prota, e a duplinha achou que mandaram bem, e mandaram mesmo, né? Bem, nisso eles vão até a academia, e Dong explica que no exame da entrada desse ano tem a ver com a missão principal, e deixa os dois bastante animados. Porém, uma outra pessoa aparece, o que deixa os dois bastante surpresos. Acabou, essa foi a primeira parte, então se gostou, comenta aí para ajudar no engajamento do vídeo, caso queira, beleza? E não esquece de se inscrever, caso queira receber os próximos vídeos. Aliás, comenta aí a palavra maçã, que no próximo vídeo eu vou botar para aparecer na tela alguns de vocês aí que comentaram. Então é isso, um abração e até a próxima.